Vou começar com uma afirmação que parece errada, mas explica muita coisa. A confusão não é o problema, ela é o alívio. É por isso que tanta gente vive nela por anos. Confusão não cobra, não exige decisão, não pede responsabilidade. Enquanto tudo está nebuloso, ninguém precisa mudar nada. E o mais perigoso é que a confusão se disfarça de processo. Você acredita que está refletindo, se organizando, amadurecendo, quando, na prática, só está adiando a própria vida. Ninguém te cobra enquanto você não decide. Ninguém espera nada de você enquanto tudo está indefinido. A confusão vira um lugar socialmente aceitável para ficar parado. Clareza, por outro lado, dói. E dói muito. Porque no instante em que fica claro o que você quer, o que precisa ser feito e o que está te sabotando, não tem mais onde se esconder. A clareza te coloca cara a cara com escolhas, perdas e disciplina, e com uma pergunta simples e brutal. Você vai fazer o que sabe que precisa ser feito? Ou vai voltar para a confusão para não sentir esse desconforto? É nesse ponto que muita gente recua. Talvez você já tenha vivido isso. Um momento em que tudo fez sentido. A resposta apareceu. O caminho ficou óbvio. E, em vez de paz, veio medo. Um peso no peito. Uma vontade automática de distrair a mente, mudar de assunto, ocupar o tempo com qualquer coisa. Se isso soa familiar, fica aqui comigo. Porque neste vídeo você vai entender por que a clareza machuca mais do que a confusão. Porque essa dor não é um sinal de erro. E como usar esse desconforto como motor de transformação, sem cair de volta na névoa confortável que mantém tudo exatamente igual. Confusão parece inofensiva, mas funciona como uma anestesia silenciosa. Enquanto tudo está nebuloso, você sente um certo alívio, quase um conforto estranho. Não há decisão a tomar, não há responsabilidade imediata, não há risco real. A mente sussurra, calma, ainda não é hora, e esse adiamento reduz o desconforto momentâneo. Só que junto com a dor, a confusão também anestesia a clareza. O não sei vira um esconderijo elegante. Ele protege do medo de errar, do peso da escolha e da possibilidade de fracassar de verdade. Enquanto reina a confusão, a procrastinação parece justificável, quase inteligente. Você não se sente fraco. Você se sente prudente, cauteloso, em processo. E assim, sem perceber, os dias passam, as oportunidades envelhecem, e nada muda. Existe um detalhe importante aqui: confusão dá sensação de movimento sem deslocamento. Você pensa, planeja, conversa, anota, pesquisa, consome conteúdo, e termina a semana com a impressão de que viveu algo. Mas no fundo, você só girou no mesmo lugar. Até o dia em que a própria vida faz uma pergunta simples e cruel. Se você já soubesse a resposta, o que estaria evitando a guerra? Ora, é nesse momento que a neblina começa a sumir, e fica desconfortável perceber que, muitas vezes, a confusão nunca foi falta de resposta. Foi uma desculpa bem treinada. A clareza é quase mal educada, porque ela chega e apaga as frases prontas. Quando você está na confusão, consegue viver de depois eu vejo, quando eu tiver mais tempo, quando eu me sentir preparado. Só que clareza não negocia com essas saídas de emergência. Ela coloca a realidade na mesa e exige uma decisão simples, porém desconfortável: vai fazer ou vai continuar? Adiando. É por isso que tanta gente foge da clareza como quem foge de uma balança depois das festas. Quando fica claro o que precisa ser feito, a procrastinação perde o charme. Você percebe que não é falta de oportunidade. É falta de escolha firme. Não é não sei. É não quero pagar o preço ainda. E muitas vezes a mente prefere manter a confusão só para não encarar o medo de começar pequeno, exposto, imperfeito. Porque clareza não pede heroísmo. Clareza pede execução. Quando você transforma o vago em concreto, nasce o desconforto. Porque agora existe compromisso.
E compromisso tira da gente o direito de se enganar com calma. E quando isso acontece, surge o próximo choque. Clareza não revela só o caminho, ela revela também o que vai precisar ser perdido no processo. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, se inscrever no canal é um jeito simples de reforçar, para você mesmo, que não quer voltar para a confusão depois. Agora vamos falar do preço real da escolha. A clareza tem um preço que pouca gente menciona. Toda escolha é uma renúncia. Enquanto existe confusão, dá para manter várias vidas em aberto ao mesmo tempo. Parece possível ser tudo, focado e livre, disciplinado e espontâneo, estável e aventureiro, sem perder nada. Mas quando a clareza chega, ela fecha portas. E isso gera um desconforto real. A mente sente como se estivesse perdendo possibilidades, versões de si mesmo, até sonhos antigos. É aí que nasce o luto do não vivido. Você escolhe um caminho e percebe que está dizendo não para outros. E por trás disso existe medo. Medo de escolher errado, medo de perder uma chance melhor, medo de olhar para trás e pensar e se? O problema é que a confusão mantém todas as portas abertas, mas nenhuma vida é atravessada de verdade. Você fica no corredor, olhando possibilidades, imaginando versões, enquanto o tempo passa. Clareza encerra o corredor. Ela diz, é por aqui. E isso dói. Mas quando a renúncia ganha direção, a dor muda de lugar. Você deixa de pensar estou perdendo e começa a pensar estou pagando por uma vida específica. E é aí que a clareza começa a mostrar algo ainda mais difícil. O que, dentro de você, está atrapalhando essa direção. Clareza é um espelho sem filtro. Não um espelho cruel, mas um espelho honesto. Quando você entende o que quer, automaticamente começa a ver o que não combina com isso. E surgem incoerências que antes estavam escondidas atrás de rotina, cansaço e justificativas. Você diz que quer paz, mas alimenta o que te agita. Diz que quer crescer, mas negocia com distrações. Diz que quer mudar, mas protege hábitos que mantêm tudo igual. Aqui nasce uma dor específica, não é tristeza. É a sensação de que você não pode mais fingir. A confusão protegia o ego. A clareza tira essa proteção. O medo muda de roupa. Não é mais o medo do não sei. É o medo do eu sei, e continuo. Porque agora fica claro que parte do problema não é o mundo, nem o tempo, nem a sorte. São padrões, ambientes, escolhas repetidas. Clareza não aparece para te humilhar. Ela aparece para te libertar. Mas libertação começa com desconforto. Começa com a coragem de parar de negociar com o que você já sabe. A confusão também é confortável porque é bem aceita pelos outros. Quando você diz "tô vendo ainda", ninguém cobra. Mas quando você ganha clareza, algo muda no seu jeito de existir. Você começa a dizer não. Para de se justificar. Para de se moldar para caber. E isso incomoda. Não porque você virou alguém pior, mas porque deixou de ser conveniente. Muita gente volta para a confusão não por falta de força, mas por medo de desagradar. Porque mudar custa aprovação. E sustentar uma decisão custa desconforto social. Coragem social não é confronto. É permanência. É continuar mesmo quando o ambiente tenta te puxar de volta para a versão antiga. E depois que você atravessa esse desconforto, surge o próximo nível, a disciplina. Clareza é um mapa, mas mapa não carrega ninguém no colo. Quando a confusão some, aparece a parte que assusta: repetição, dias comuns, falta de emoção, coerência sem aplauso. A mente tenta negociar, pede motivação, novidade, intensidade. Mas clareza não se sustenta em impulso. Ela se sustenta em constância. Aqui a procrastinação fica sofisticada. Vira planejamento eterno, ajustes infinitos, preparação sem fim. Mas a verdade é simples. Você já entendeu o suficiente.
Disciplina assusta porque ela mostra que mudança real acontece em dias comuns, não em momentos épicos. E quando você entra nessa fase, entra no jogo de verdade. Só que entrar no jogo significa aceitar um risco que a confusão evitava, o risco de fracassar tentando. Na confusão, o fracasso nunca é oficial. Sempre dá para dizer não tentei direito. Clareza tira esse escudo. Você tenta. O mundo responde. Às vezes com silêncio. Às vezes com rejeição. Às vezes com frustração. E isso dói porque agora o fracasso é concreto. Mas também é aí que mora a transformação. Porque fracassar tentando é sinal de coragem. A confusão te protege do fracasso, mas também te protege da vitória. Quando a clareza chega, tudo parece mais intenso. As escolhas, os hábitos, as consequências. A confusão anestesiava. A clareza acorda. E muita gente interpreta errado, acha que essa dor é sinal de erro. Quando, muitas vezes, é o contrário. Clareza dói porque consciência pesa. Agora você vê o medo negociando, a desculpa surgindo, a responsabilidade batendo na porta. A dor não é castigo. É bússola. A pergunta final é simples. Você vai usar esse desconforto como combustível, ou vai voltar para a confusão só para sentir menos? Clareza dói porque ela acorda você. E depois que você acorda, não dá mais para fingir que não viu. A confusão é confortável, mas cobra caro. Tempo, energia, vida não vivida. A clareza cobra decisão e responsabilidade, e por isso assusta. Mas é um medo honesto. Agora pergunta direta: em que área da sua vida você vai parar de usar confusão como anestesia? Se esse vídeo te ajudou, comenta qual frase mais pegou em você. E qual decisão você vai tomar nas próximas 24 horas. Te vejo no próximo vídeo. E dessa vez, sem voltar pra névoa.